Oi, pessoal, Mirela Mentora. Vou gravar aqui para vocês a imersão para quem não conseguiu assistir ao vivo, tá bom? Vocês sabem que eu não gravo com os mentorados porque eles trazem o que acontece na empresa, então, por questão ética, eu prefiro não gravar o ao vivo, mas a pedidos, vou gravar aqui para vocês terem essa imersão. A imersão de hoje é contratação e desenvolvimento de futuros colaboradores. Como vocês sabem, eu gosto de começar com uma frase, a frase que eu escolhi foi a de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Reflexão. Esse treinamento tem como objetivo capacitar vocês, profissionais experientes ou iniciantes em RH, gestores de equipes, sobre como conduzir processos de contratação eficazes e desenvolver futuros colaboradores de maneira estratégica. O foco está em atrair os talentos certos, realizar contratações assertivas e criar planos de desenvolvimento contínuos para que os colaboradores se tornem peças-chave no crescimento da organização. Primeiro ponto, a atração de talentos. Entendendo o perfil ideal. Primeiro, definir claramente o perfil do candidato é a base das necessidades da empresa. Levantar os requisitos técnicos comportamentais para a posição. Considerar também a cultura organizacional e como o candidato se encaixa nesse ambiente. Então, se vocês não têm um processo pronto, definam esse processo. Vocês precisam ter uma requisição onde o líder vai preencher, vocês precisam ter uma estrutura de cargos e salários, porque lá já tem as competências técnicas comportamentais do cargo. Quais seriam, então, as fontes de recrutamento? Depende da vaga, mas anunciar em vagas em plataformas como LinkedIn, Indeed, LinkedIn é fantástico, dependendo da posição estratégica. Explorar canais alternativos, como grupos de network, universidades, feiras de emprego, se a vaga é mais operacional. A importância do employer brand, como a imagem da empresa também atrai os candidatos. Vocês estão fazendo os processos corretos. Tenham dentro do site da empresa, nas suas redes sociais, na intranet, Instagram, a questão de vagas é importante também, isso atrai colaboradores. Filmem, gravem vídeos com os colaboradores que estão na empresa, para o pessoal que tem interesse na vaga entender qual é o perfil, qual é a imagem da empresa. E não podemos esquecer da atração de diversidade. As estratégias para garantir essa abordagem inclusiva no recrutamento. Vocês precisam entender a importância das ações para aumentar a diversidade de gênero, etnia e deficiências no quadro de colaboradores. Então, as dicas que eu dou para você, se você não tem um programa de diversidade e inclusão, implante. Quando você implanta, toma cuidado. Por exemplo, se você vai entrevistar um trans da comunidade LGBT, tenha cuidado de chamá-lo pelo nome social, tenha aí esse requisito quando ele vai enviar um currículo. Percebem? São pequenos detalhes que fazem a diferença. Aí nós vamos à seleção de candidatos, os processos seletivos eficientes. Primeiro, definir o melhor formato de seleção. Então, já tenha tudo isso estruturado para cada cargo. Vão ser entrevistas, vão ser dinâmicas de grupo, vão ser testes técnicos ou psicométricos. Aí, dessa forma, vocês montam um painel de entrevista que explora todas as competências e a cultura do candidato. O uso dessas ferramentas tecnológicas também otimiza a triagem de currículos. Tem muitas empresas utilizando a questão da inteligência artificial. Se for usada da forma correta, é bem interessante. Próximo passo são as entrevistas comportamentais e técnicas. Então, as técnicas de entrevista ajudam a vocês definirem quais são as competências comportamentais, a identificar as habilidades técnicas necessárias. Muitas vezes é interessante usar provas práticas. Vocês também podem envolver outros membros da equipe nas entrevistas, porque aí tem uma visão mais ampla, mais colaborativa. E a avaliação de fit cultural. Então, como avaliar se o candidato tem os mesmos valores, os mesmos propósitos da empresa? Existem alguns exemplos de perguntas que ajudam a entender a postura do candidato em relação ao ambiente corporativo. Dessa forma, a gente garante um processo seletivo mais justo, sem viés. Então, se vocês querem entender, é uma empresa. Eu sempre cito esse exemplo, né? Porque quando me convidavam antigamente para
trabalhar ou prestar consultoria em empresas de cosméticos que ainda mantinham a questão de testes em animais, eu recusava, é o meu propósito. Então, tragam situações da empresa que já aconteceram para entender o candidato, forneçam pesquisas mesmo, façam perguntas diretas para entender se o propósito desse colaborador é o mesmo da empresa, para dar match, para ser um processo seletivo justo e vocês não terem problema. Depois desses passos, que é todo um processo, tá? Que se vocês deixarem isso tudo muito bem definido e estruturado, é só seguir o processo. A gente vem para a contratação e onboard, que também é um assunto delicado, porque nós temos que entender a importância de uma proposta de valor atraente. Salário não é tudo. É importante oferecer um pacote de benefícios para os profissionais. Hoje em dia, o que os profissionais mais querem? Equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional. Então, ter pacote de benefícios onde cuide da saúde mental deles. Aí a gente tem que ter uma negociação salarial muito transparente e realista. Se vocês têm um projeto de cargos e salários, vocês sabem como o mercado está atuando em relação àquele cargo. Então, vai ser justa essa negociação com esse profissional e formalize o contrato de trabalho de uma forma transparente. Alguns detalhes devem ser observados, então a questão do sindicato, se tem um jurídico, passe pelo jurídico, deixe tudo muito bem descrito no contrato do colaborador. E como eu faço um onboarding eficiente? Primeiro, eu preciso criar esse processo de integração de uma forma muito acolhedora para ser eficiente. Então, é importante vocês apresentarem a cultura organizacional, a cultura da empresa, a missão, a visão, os valores, o propósito. É importante também vocês acompanharem esse colaborador no primeiro mês, sendo um feedback constante e suporte, principalmente do líder. E o desenvolvimento contínuo desses colaboradores, que é um dos benefícios que hoje os colaboradores mais buscam. Tenha um plano de desenvolvimento individual, o PDI. Então, estruture planos de desenvolvimento personalizados para cada colaborador. Vocês têm que entender aonde esse colaborador quer chegar, quais são as competências dele. Ah, se ele quer chegar nesse patamar, o que que falta nele? São com as nossas pesquisas de competências e as nossas avaliações. E aí, com isso, vocês desenvolvem o plano de desenvolvimento de treinamento deles. Tem essas definições com esse colaborador muito clara e alcançável, e acompanhe o progresso dele, para vocês fazerem os ajustes quando necessário. E chegamos aos nossos treinamentos e capacitações. Então, é outro processo. Planeje toda a parte de treinamentos contínuos. Identifique essas lacunas, as habilidades de cada colaborador e ofereça recursos para preenchê-las, seja com treinamentos internos ou externos. Motive esse colaborador a estudar. Invista em treinamentos técnicos de soft skills e hard skills também. Eu gosto muito da questão da mentoria e coach, que os profissionais estão buscando cada vez mais. É muito importante. Então, implemente um programa de mentoria eficaz. É por isso que eu fiz com tanto carinho o curso de formação mentor de RH, onde dentro dele tem tudo para você se tornar um mentor de recursos humanos, tudo para você se atualizar, se você já é um profissional de RH, né, com mais expertise, ou se está iniciando a carreira, e eu deixo ele vitalício justamente porque eu estou sempre atualizando. Tudo que eu aprendo, toda a minha vivência, toda a minha bagagem, eu trago para vocês. Então, implemente um programa de mentoria eficaz. Ouça seu colaborador, ouça a empresa. Desenvolva as habilidades da liderança e de alta performance. São os líderes que também são inspiração para a sua equipe, para os colaboradores. E a retenção e o engajamento? Quais as estratégias para manter os colaboradores motivados? Sem dúvida, o reconhecimento. Valorize o trabalho bem feito. O reconhecimento não é só com valor monetário, basta um reconhecimento no falar, numa reunião de equipe. Dê também um feedback constante, realize avaliações de desempenho de forma construtiva. E crie programas de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. A gente fala muito de gestão da felicidade. Vocês sabem que eu sou gestora da felicidade, isso é um ponto fundamental hoje em dia. E a importância do crescimento profissional. O que fazer para promover o crescimento dos seus colaboradores? Estratégias. A gente sempre tem que inovar, sempre tem que criar novos programas, programas, por exemplo, de lideranças, programas de liderança para mulheres. Crie novos desafios dentro da organização, crie uma competição sadia. Dessa forma, os colaboradores crescem dentro da empresa. Vocês têm que oferecer oportunidades. Os colaboradores precisam de oportunidades.
O planejamento de carreira. Como ajudar os colaboradores a traçar essa trajetória de sucesso? A importância do planejamento da carreira no engajamento a longo prazo. Então, vocês têm que criar programas de sucessão. Prepare os colaboradores para futuras posições de liderança. Dessa forma, vocês vão entender que a contratação e desenvolvimento dos colaboradores não são vistos apenas como um processo único, é uma jornada contínua. Invista em recrutamento inteligente e no crescimento desses colaboradores. Só dessa forma vocês vão criar uma equipe motivada, produtiva e alinhada com os objetivos da empresa. Esses processos bem estruturados, essas estratégias bem desenvolvidas, com tudo isso, vocês vão formar profissionais altamente capacitados, vão reduzir a rotatividade da empresa e aumentar a satisfação e o engajamento dentro da organização. Espero que vocês tenham gostado desses insights, dessa imersão rápida. Qualquer dúvida, só me chamar, fico à disposição. Um abração para vocês. Tchau, tchau.